Bom, dando sequência aqui, vamos para a aula agora sobre método e projeto. Lembrando que para a gente entender um pouco de método e projeto, a gente não precisa ser engenheiro. Nós, como construtores, incorporadores, né, é importante que a gente conheça um pouco sobre método construtivo e sobre itens importantes, aspectos importantes do projeto, para que a gente consiga trabalhar junto com o engenheiro, com o arquiteto, dimensionando os nossos projetos, né? Lembrando outra coisa aqui, que o nosso propósito aqui na Escalada Imobiliária é tratar dos projetos como eu faço aqui. Então, sempre com o objetivo de redução de custo. Então, quando a gente estiver conversando aqui sobre método e projeto, a abordagem vai ser essa, né? Esse é o objetivo dessa nossa conversa aqui. Qual o método que traz a maior eficiência de redução de custo e que aspectos do projeto eu devo prestar atenção para que eu consiga a maior otimização e eficiência, né? Tanto com o uso de materiais quanto com redução de custos, tá ok? Então é essa a visão que a gente precisa aqui para essa aula, tá? Avançando aqui, quando a gente trata do método construtivo, é importante a gente estabelecer o método construtivo com aquela ideia que a gente já tem. Então, voltando lá no início da semente, né, lembra que a gente está tratando do ambiente aqui, o ambiente do nosso negócio, né, como que nós estamos construindo esse ambiente para que o nosso negócio frutifique e cresça forte, né? Quando a gente tem a nossa primeira ideia, por exemplo, eu quero fazer um prédio, 50 metros quadrados, 2 dormitórios, eu já tenho em mente ali, vai ser um projeto econômico, eu preciso desenvolver um projeto que vai ter uma arquitetura um pouco menos desenvolvida, um design mais contido, conservador, para que eu consiga então ter resultado e consiga desenvolver o projeto. Para isso, tanto para essa linha de raciocínio, quanto se for uma casa de alto padrão, enfim, essa ideia inicial nossa, ela já vai direcionar para um determinado método construtivo. E ele deve ser definido antes do início dos projetos. Você até pode fazer um desenho ou outro ali, imaginando como vai ser aquela ideia que você tenha. Mas, por exemplo, se você de repente fizer um desenho inicial junto com o arquiteto, desenvolvendo vãos de janela com 4 metros de largura, a alvenaria estrutural não vai te atender, por exemplo. Então, se você já define antecipadamente o método construtivo, o engenheiro e o arquiteto já vão desenvolver o projeto com esse método construtivo em mente, tá? Porque o método construtivo, ele limita o uso do desenho. Então, é importante a gente orientar o profissional sobre aquilo que a gente quer. É lógico, senta e conversa com o engenheiro e com o arquiteto para entender que método que vai funcionar melhor no seu projeto, tá? A gente vai falar um pouco de 3 métodos aqui, a alvenaria estrutural, concreto armado e a estrutura metálica, mas é só para direcionar o nosso raciocínio sobre o que é o método construtivo e por que ele deve ser definido antes de iniciar o projeto, tá ok? Bom, o primeiro deles é a alvenaria estrutural. Qual que é a diferença da alvenaria estrutural para o concreto armado e a estrutura metálica? É que cada bloco aqui faz parte da estrutura, ele é autoportante, tá? Ou seja, ele é desenvolvido para poder suportar cargas. É diferente, por exemplo, do tijolo baiano, que vai fazer o fechamento lá no concreto armado ou na estrutura metálica. Nós já vamos falar de concreto armado aqui já. Mas basicamente, a alvenaria estrutural é como se fosse uma construção em Lego. Você não constrói pilares e vigas estruturadas com armação de ferro e concreto e depois faz o fechamento. Não, cada pecinha dessa já é a estrutura, tá? Dentro da alvenaria estrutural. Os pilares e vigas são embutidos dentro da alvenaria. Então a gente tem bloco canaleta, a gente tem uma série de formatos e tamanhos de blocos para que a gente consiga desenhar e construir com os blocos específicos sem precisar cortar, tá? Aonde que a alvenaria estrutural vai bem? E aqui que tá o lance. A gente precisa ajudar o método a dar certo. Eu costumo fazer um paralelo aqui com o carro, né? Eu vou comprar o melhor carro do mundo, vou comprar uma Ferrari. Só que se você for fazer um rally lá no deserto, a Ferrari não vai te ajudar. Então a gente precisa ajudar o carro, a gente precisa colocar ela para andar numa rodovia com asfalto bom. É esse o lance aqui da gente casar o método com o projeto. Então, a alvenaria estrutural ela vai muito bem em obras de baixa complexidade.
com janelas com vãos menores, até 1,20, 1,5, até 2 metros a gente consegue fazer, mas o ideal é ali na casa de 1,20, 1,50, com vãos menores, em que a gente consegue utilizar ela compondo com a laje, que a gente já vai ver agora. Parede sobre parede é mandatório. Não é que é mandatório, a gente até consegue usar uma laje em que a gente consiga não colocar uma parede em cima da outra, mas se for um projeto de alvenaria estrutural, parede sobre parede, a gente ajuda o método a dar certo. Tá? Então a alvenaria estrutural é muito eficiente para projetos de baixa complexidade. Paredes longas, sem ficar muito quebra-quebra no design, né? Sem ter muitos volumes. Então a alvenaria estrutural vai muito bem com esse tipo de projeto e consegue ajudar o projeto a economizar. Então é essa ideia que eu quero que vocês tenham. Tá? A gente não precisa ser engenheiro para entender isso. Pô, eu quero fazer um prédio de alvenaria estrutural, então eu vou privilegiar paredes retas, eu vou mostrar um projeto daqui a pouco para vocês, dos lados e no fundo, e na frente eu faço ali uma sacada, trabalho na volumetria ali para dar um design bacana. Mas esse é o propósito da alvenaria estrutural, tá? Depois, a gente avança para o concreto armado, que combina o concreto e barra de aço, né? São os vergalhões, normalmente, que a gente usa. E é um método construtivo que traz mais resistência e durabilidade. O engenheiro e o arquiteto, quando vão trabalhar num design utilizando concreto armado, ele tem mais flexibilidade. Ele consegue utilizar vãos maiores, fazer estruturas em balanço, por exemplo, com concreto armado. É muito utilizado em pontes, prédios grandes, designs mais arrojados, elaborados. Então o concreto armado traz muita flexibilidade. Tá? Ele é trabalhoso de utilizar na obra, diferente da alvenaria estrutural completamente, porque na alvenaria estrutural, por exemplo, a coluna e a viga é embutida na alvenaria. No concreto armado, você tem que montar as caixas, tá? Montar as formas dos pilares e das vigas, posicionar a ferragem armada lá dentro, concretar, esperar a cura, desenformar aquilo, né? Desmontar a forma. Depois da estrutura pronta, a gente vem fazendo a vedação. E aí você pode utilizar um bloco de cimento parecido com o estrutural, você pode utilizar o tijolo baiano, são diversos fechamentos. Drywall o pessoal utiliza muito em áreas internas, né? E o concreto armado traz isso para a gente. Então, vejam que são aplicações diferentes. Pô, eu poderia construir um predinho desse, que eu faço aqui, que vocês vejam um vídeo no YouTube em concreto armado? Poderia, porque ele é muito flexível. Ele trabalha muito bem aonde vai a alvenaria estrutural também. Mas, se a gente utilizar a alvenaria estrutural lá, é mais adequado, porque a gente constrói mais rápido, o custo é menor, é mais eficiente. Então, cada método tem a sua explicação. E esse é o objetivo aqui. Não é a gente aprender em detalhes o que é o concreto armado. Essa é a tarefa lá do engenheiro estrutural. A gente vai participar dessa fase inicial na decisão de qual método utilizar, tá ok? E depois a gente tem a estrutura metálica. A estrutura metálica, basicamente, a gente usa a estrutura em aço. A gente tem desde o steel frame menor para a construção de casas em que os perfis já vêm dobrados, muitos deles montados já, até os perfis que a gente corta, solda e monta na própria obra para poder construir. Aqui a gente consegue vãos livres maiores, a construção é mais rápida. A gente pode, por exemplo, muito utilizado em galpões, tá, pessoal? Ele pode ser montado fora do galpão, as partes, trazer ele para onde ele vai ser construído e montar ele já ali de forma bem rápida. Então a estrutura metálica, ela traz isso para a gente. Ela tem muita flexibilidade. Em muitos casos, na maioria dos casos, aliás, é mais caro que o concreto armado, tá? Eu já tive algumas comparações. Mas traz essa flexibilidade de agilidade, poucas pessoas trabalhando, limpeza. Se trabalha muito com Munch, posicionando as peças, tá? Então é uma obra diferente, aí, bem diferente do concreto armado. E a gente pode ter a combinação desses três métodos construtivos. Você pode ter aonde, por exemplo, você pode avançar na alvenaria estrutural até onde ela atende, dali para frente você pode usar o concreto armado ou estrutura metálica, dependendo da necessidade do projeto. Então, nosso objetivo aqui era conhecer esses três métodos construtivos para orientar a gente no início do projeto. Nos meus projetos aqui, eu utilizo apenas alvenaria estrutural. Não utilizo concreto armado nas minhas obras, tá? E aí, a gente encontra algumas limitações. Por exemplo,
Por que eu faço a sacada tão recuada, tão pequena? Porque eu não armo, eu não tenho viga armada nem embaixo da sacada. Eu utilizo o limite que a laje proporciona para mim, com alguns reforços ali que o engenheiro dimensiona, justamente para não ter que montar a caixa, fazer estrutura, né, de concreto armado, nem estrutura metálica, enfim. Eu já desenvolvo o meu projeto para usar só alvenaria estrutural, que é o meu objetivo aqui, com economia e maior eficiência nesse tipo de projeto que eu desenvolvo, tá? Agora a gente vai falar de projeto e a gente tem algumas coisas interessantes aqui sobre projeto. E que nós, incorporadores, construtores, devemos, ter uma obrigação de saber, porque está relacionado diretamente com contenção de custo e controle de despesa, tá? É aqui na fase de projeto onde a gente tem o maior potencial de economia em uma obra. Claro, projeto combinando com o método construtivo. Então, se eu for desenvolver um projeto desse que eu faço aqui de prédio, igual esse que eu estou aprovando agora, por exemplo, 28 unidades, nós vamos fazer de alvenaria estrutural, tá? Nós vamos ter o pilotis, que vai ser concreto armado, e depois a alvenaria estrutural. Aí tá vendo? A gente combinou dois métodos. O concreto armado vai aonde ele é necessário, em que a alvenaria estrutural não alcança. A partir do momento que a alvenaria estrutural já pode ser utilizada, a gente usa. Então nós vamos usar o bloco estrutural nos pavimentos para fazer a alvenaria e as paredes, e o concreto armado para fazer o pilotis, né? Para tirar o prédio do chão, para usar embaixo como vaga de garagem. Tá ok? Então nós não precisamos ser engenheiro para entender isso, mas a gente tem que saber alguns parâmetros, alguns aspectos de projeto que vai auxiliar a gente conseguir economizar nos nossos projetos. Eu acho isso aqui fundamental, importante, importantíssimo para a gente poder empreender, né? Poder colocar em prática os nossos projetos aí. Tem algumas questões, como o perímetro, a gente já vai ver, entender o que é o perímetro na obra, a área de controle da área de circulação, integração das áreas e vão de apoio de laje, tá? Esses são os 4 principais aspectos aí que a gente deve entender na fase de projeto para poder trabalhar junto com o engenheiro e com o arquiteto, tá ok? Entendendo aqui a área de perímetro, tá? O que é interessante entender do perímetro é o seguinte: primeiro, você consegue construir a mesma área quadrada de diversas formas. Então você pode ter, eu estou dando um exemplo aqui da sala de 16 metros, né? Quadrada e retangular. Eu já dei esse exemplo aí nos vídeos do YouTube. Mas você poderia ter um círculo, por exemplo, de 16 metros quadrados, que é a forma mais eficiente de construir, seria onde nós economizaríamos mais, né? Você pode ter diversas formas geométricas para construir um ambiente de 16 metros quadrados. Mas por que a gente vai construir de uma forma que é mais cara, se a gente pode construir de uma forma que é mais eficiente, que é mais econômica, tá? Eu não vejo sentido nisso nem nas construções de alto padrão, tá, pessoal? Eu acho que economia e eficiência a gente tem que ter em todas as obras. Então, um exemplo simples para a gente aqui. O que é o perímetro, né? O perímetro é isso aqui, ó. É esse contorno da forma geométrica. A soma dessas linhas aqui. Então a gente tem uma área de 4 por 4 metros aqui, que finaliza com 16 metros quadrados. E quanto que a gente tem de perímetro aqui? Também 16 metros, né? Mas aí é linear, porque a gente soma aqui, ó, 4 mais 4, 8, mais 4, 12, mais 4, 16. Então a gente tem um perímetro de 16 metros para uma área de 16 metros quadrados. Do outro lado aqui a gente tem uma forma mais retangular. E veja bem, eu coloquei os extremos aqui, que é para a gente conseguir enxergar o resultado disso e o potencial que esse tipo de interferência tem no nosso projeto, tá? A gente tem uma outra área aqui de 8 por 2 metros, que também totaliza 16 metros quadrados, então é a mesma área, tá? Mas aqui a gente tem 8 no perímetro, tá? Mais 2, 10, mais 8, 18, mais 2, 20. Então, para uma mesma área de 16 metros quadrados, agora eu tenho 20 metros de perímetro, ou seja, de comprimento de parede. Aqui, ó, eu tenho 16. Então, a diferença aqui é de 4 metros. Pô, se a gente comparar 4 metros com esse perímetro, dá 25% de diferença. Tanto é
que a gente definindo aqui o pé direito a 2,80 e 2,80, aqui eu tenho um total de alvenaria, né? Quantos metros quadrados de alvenaria eu tenho aqui? 56 metros quadrados. E aqui nessa forma que é mais quadrada, 45 metros. E aí a gente cai naquela, né? Do pedreiro que dá o orçamento por metro quadrado. Não tá certo, a gente tem que quantificar. Por isso que utilizar o CUB, né? O valor do Sinduscom de metro quadrado é errado. Por isso que a gente só utiliza o valor do Sinduscom na nossa fase de viabilidade preliminar. Na fase de viabilidade detalhada, a gente tem que fazer isso, descobrir qual que é o total da alvenaria, quantos blocos vai por metro quadrado, qual o preço do bloco e orçar tudo. Tá ok? Então, esse é um aspecto, um item interessante de projeto para a gente conversar com o arquiteto ou com o engenheiro que for projetar para a gente. Olha, eu quero o menor perímetro possível. Vocês vão ver que na área de circulação e na integração das áreas, também a gente esbarra aqui no perímetro, a gente vai ver mais aqui na frente já, tá? Depois, a gente passa para a área de circulação. É uma coisa importante da gente controlar, porque a gente passa a otimizar espaço e economizar. Porque a área de circulação é a área morta. É onde as pessoas andam. E aonde a gente passa andando, a gente não consegue usar para mais nada. Então a gente precisa planejar bem essa área de circulação, estabelecer um limite, um teto. Vocês vão ver aqui no final da aula que eu coloco ali uns valores, inclusive percentuais de área de circulação que é interessante a gente trabalhar, para que a gente consiga maximizar a utilização do nosso espaço. Então, se a gente der uma olhada aqui, essa aqui é uma casa geminada, né? Então, aqui a gente tem uma casa desse lado, e aqui embaixo a gente tem outra casa. Casa geminada tem essa característica, eu fiz muita casa, e tem essa característica de ser separada por uma única parede, por isso que chama geminado, que vem de gêmeo, tá? E as duas plantas acabam sendo iguais aí. Olha só para vocês verem aqui o tamanho da área de circulação dessa casa, né? E o que é interessante aqui de área de circulação? A partir do momento que você tem uma porta, obrigatoriamente você cria uma área de circulação. Então você cria uma passagem aqui, tá vendo? Interessante a gente observar isso. A gente vai observar, porque aqui é a cozinha dessa casa, tá vendo aqui? E aqui é a sala. É separado, legal. Mas quando você separa a cozinha da sala, você cria uma área de circulação. É diferente quando você integra áreas, entendeu? Você, além de se economizar, porque você vai ter uma parede a menos, você vai diminuir o perímetro, você elimina uma área de circulação. Ok? E a gente tem que evitar isso aqui, porque tudo isso aqui é área morta. Ó. Olha, ele tem 90 centímetros de largura. Aqui você não consegue colocar um sofá, você não consegue nada. Você não consegue criar aqui uma área de convívio das pessoas. E se você olhar, eu não calculei aqui, mas eu posso dizer que, sei lá, fazendo uma aposta, que essa área de circulação aqui é mais de 10% da área dessa casa. Tá? Pô, 10% da obra jogada no lixo. Imagina o potencial de economia de 10%, né? Se a gente fizer o custo vezes a metragem quadrada, é muita coisa, né? Aqui tem um exemplo de um prédio nosso. Esse pontilhado aqui não ficou bom, né? Esse pontilhado aqui que define a área de circulação, tá? Então, se a gente observar aqui, esse aqui é a área do prédio, a área interna do apartamento, aqui é a caixa de escada, né? E essa aqui é a área de circulação, ó. Olha como que trabalhar a área de circulação dentro do apartamento, a gente consegue transformar um apartamento desse de 50 metros quadrados, deixar ele do tamanho de uma casa de 60 metros. Isso é só trabalhando a circulação, porque lá, em área útil, aquela circulação não serve para nada, né? Se aquela casa tiver 60 metros, ela é do tamanho desse apartamento que tem 50, porque ele tem 1 metro quadrado só de área de circulação, que é a conexão entre as áreas íntimas. Então essa aqui é uma estratégia que é assim, se você conseguir separar a área íntima de um lado e trazer a área de convivência de outro, nós já vamos falar de integração de áreas, mas você integra a área de convivência e deixa um acesso para a área íntima com um único ponto de circulação. Isso aqui é uma estratégia excelente para a gente trabalhar nos nossos projetos, tá? E na caixa de escada, trabalhar com o mínimo legal possível, para a gente poder atender os requisitos do bombeiro, tá ok? Essa área aqui nossa, ó, de circulação, nós poderíamos comparar com essa área aqui de fora da casa, tá ok?
Então, tornar a casa, o ambiente, o mais eficiente possível para a gente utilizar. Não é tema dessa aula aqui, mas a área de garagem, nós poderíamos comparar depois com a área de garagem externa do prédio. Mas a maior eficiência em termos de área de circulação em projeto é isso aqui, ó. A gente conseguir fazer essa divisão em blocos, né? De um lado, a área íntima, de outra, a área de convivência. E aí você tem uma conexão só, que é uma área de circulação aqui, para trazer para todos esses ambientes, tá ok? Depois a gente tem o vão de apoio de laje. Vocês estão vendo que são diversos aspectos e critérios que a gente traz aqui, para que você consiga o máximo de eficiência no seu projeto, economize o máximo e consiga com isso a gente criar um ambiente fértil para a gente colocar a nossa semente, que é a nossa ideia. Está fazendo sentido isso que a gente está tratando aqui nesse módulo? Esse módulo é dividido em duas partes, né? A parte da semente, da ideia, que nós tratamos lá de tirar a ideia da cabeça, colocar no papel, transformar num plano, e a parte do ambiente do nosso negócio que a gente cria. Lembra-se, não é um ambiente de negócio que é lá fora, é um ambiente do negócio, nosso, aqui. Isso aqui que a gente tem, a gente consegue interferir. Lá fora a gente não consegue mudar o mercado. Então aqui a gente consegue. Então esse ambiente é o que a gente quer criar para que os nossos projetos sejam eficientes e consigam trazer resultados. O vão de apoio de laje é a mesma coisa. Eu falo aqui no final do slide, mas já gostaria de frisar aqui. Tudo isso com acompanhamento do engenheiro, tá, pessoal? Com o arquiteto, o engenheiro estrutural definindo, essa conversa, esses projetos, esse processo, ele é um processo de vai e volta com a equipe, tá? O arquiteto começa a desenhar, definido já o método construtivo, depois a gente avança com o engenheiro estrutural, retorna com observações para o arquiteto, e é um processo de vai e volta, até a gente conseguir acertar. Num projeto desse de prédio, eu consigo utilizar aqui, se esse prédio tivesse 10 andares, nós utilizaríamos laje H8 em todos os andares. Por quê? Por causa do vão de apoio aqui, ó. Eu consigo um vão de apoio para poder utilizar a laje mais leve que a gente tem no mercado, que é a laje H8. Tá ok? Aqui que a gente tem uma pequena dificuldade, que o vão fica maior, e a gente tem que estruturar aqui uma viga embutida na laje, tá? Que a gente chama de nervura, que é uma estrutura simples, é uma caixa facinho de construir, que a gente faz por baixo, apoiado com madeira. É uma estrutura de concreto armado que a gente faz no meio da laje aqui. Mas atendendo esse vão mínimo aqui que a gente usa, que é de 3,20, se não me engano, tá? É 3,20 mesmo. A gente consegue utilizar uma laje H8. Então, aqueles dois blocos, eles teriam então 6,40, né? Porque a gente tem 3,20 de um lado e 3,20 do outro para poder separar aqueles dois ambientes da área íntima e da área de convivência. Mas o vão de apoio de laje é significativo porque a laje tem uma participação significativa no custo, principalmente da fase bruta da obra. Tá ok? E aqui vamos falar da integração das áreas. A integração das áreas maximiza a eficiência do nosso espaço e traz redução de custo para a gente. Então a gente tem que, de novo, lá no início, quando a gente conversar com o engenheiro e com o arquiteto, você imagina levar isso para ele. Tá? Falar, eu quero fazer um prédio assim, eu quero que o método construtivo, se possível, fazer em alvenaria estrutural, porque é mais econômico. Eu quero que tenha o menor perímetro possível. Já atendendo a questão do perímetro, a integração das áreas, aqui vocês podem ver aqui, ó, porque integrando as áreas eu diminuo o número de paredes e diminuo então o perímetro de paredes desse apartamento. Com isso também eu diminuo a área de circulação. Eu gostaria que trabalhar com as áreas comuns que fossem áreas integradas, entendeu? Com isso, a gente consegue fazer o nosso projeto nascer de forma econômica, tá? Eficiente. Então, essa aula sobre método e projeto, complementando com o produto, né, que foi a aula anterior, tem a ver com isso, de criar o ambiente adequado para que o nosso projeto seja eficiente da melhor forma possível, tá? Fazendo um resumo rápido aqui sobre o que a gente viu. Primeiro, definição do método construtivo adequado para o nosso projeto. Lembrando que cada projeto tem o seu método construtivo mais eficiente, né? E aqui é a hora da gente ajudar o método construtivo a dar certo. É quando a gente entra na fase de projeto, com a definição do menor perímetro possível, um máximo de 3% de área de circulação para apartamentos e de 7% nas casas. Tá? Aquele projeto que vocês viram ali, nós estamos com 2% de área de circulação.
Menos até, o apartamento acho que tem 54 metros, a gente tem 1 metro quadrado ali, de área de circulação interna, tá? O vão de apoio de laje com no máximo 3,20. E sempre utilizar a laje mais leve possível dentro dos projetos, que com isso você economiza na estrutura, economiza na fundação, economiza na aquisição da laje, enfim. E a integração das áreas também para diminuir o perímetro e economizar nas paredes, tá? Muito importante, tá em vermelho aqui, sempre com acompanhamento do time profissional, arquiteto, engenheiro, o engenheiro estrutural, para que o projeto seja eficiente e seguro, tá? A gente está finalizando esse módulo aqui com essa aula. Com isso a gente encerra essa fase, pelo menos aqui da parte técnica, tá? A gente deve ter mais uma aula agora para falar sobre outras questões, para finalizar o módulo 1. Mas aqui, finalizando, a gente viu lá, relembrando a parte da semente, que é a nossa ideia, como que a gente tira a ideia da cabeça, e aqui depois a parte do ambiente, que a gente viu, tudo que a gente viu aqui nesse módulo, para criar o ambiente mais seguro e fértil possível para que a nossa ideia frutifique e dê certo, tá ok? Vamos avançar agora para as próximas aulas. Bora amolar o nosso machado. Deixa aqui os seus comentários e sugestões para a gente poder conversar. Valeu, obrigado e até a próxima aula.